De tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. E hoje eu quero repercutir com vocês um vídeo que já é de um tempo atrás e que deu uma certa polêmica, porque envolvia alguns nomes de renome no meio gospel e houve uma interpretação de línguas estranhas. Eu sou pentecostal, eu acredito nos dons de línguas, nos dons em geral, né, que diz ali na Bíblia, mas para tudo tem um lugar, para tudo tem um propósito e principalmente a Bíblia também diz que nós devemos julgar as profecias, né? E que com o tempo a gente vai saber, com o discernimento e também o tempo, nós vamos saber se tal profecia é legítima ou não. A interpretação de línguas muitas vezes não é como uma profecia para uma outra pessoa, mas no caso desse vídeo ele foi usado dessa forma. Se alguém falasse em línguas e outra pessoa interpretasse para um recado para uma terceira pessoa, né? E nesse caso envolve dois nomes que estão envolvidos em grandes polêmicas atuais no mundo gospel, que é o pastor Luciano Subirá e o apóstolo Rina, um da comunidade Alcance e outro da Bola de Neve, com dois escândalos grandes no mundo gospel, suas igrejas envolvidas com dois crimes graves. No caso do Luciano Subirá, foi a questão que aconteceu fora do Brasil, né, com a cantora Heloísa Rosa e o seu esposo, que ele molestou uma criança e hoje ele está preso nos Estados Unidos, está ali podendo pegar no mínimo 25 anos de prisão, pode virar uma perpétua, pode virar uma sentença de morte também. E a Igreja Alcance ficou quieta, não disse que eles eram pastores nem membros dessa igreja. Não teve nota, não teve nada. Se não fosse outras pessoas falando, a gente nem sabia de que igreja que Heloísa Rosa era. E este é um crime bem grave que foi denunciado não só por um, mas por vários meios, né, vários canais, e também é um assunto que está aí, né, todo mundo sabe, até na TV aberta também já saiu. Também teve a questão da Bola de Neve, a confirmação já de uma denúncia que já corre há muitos meses, e onde a esposa do apóstolo Rina entrou com a lei Maria da Penha contra o seu marido, contra o apóstolo Rina, né, com restrição para que ele não pudesse chegar nela. Então ela está sob custódia, né? Ela está protegida pela lei para que ela tenha um amparo ali jurídico da sua advogada. Inclusive a advogada dela foi a advogada que lidou com o caso João de Deus. Então uma pessoa muito experiente, né? E eu quero repercutir com vocês, assistir junto com vocês, esta interpretação de línguas barra profecia que foi feita ali com um preletor, entre aspas, famosinho, porque ele é meio polêmico, parece que não bate muito bem, né? Tem os parafusos meio solto. Mas tem um meio neopentecostal que adora, que principalmente aquele meio mais místico, né? Tem igrejas muito místicas que gostam de misticismo, gostam muito desse pastor, acho que Judá Bertelli, que fala suas coisas, né? Quem escuta, que tem um pouco de discernimento sabe, né? Que ele não tem parafusinho meio solto, ele tem que dar uma apertada. Mas ele tá ali, né? Nesse meio, rodando por ali. E ele foi fazer uma interpretação de línguas com Luciano Subirá, uma palavra direcionada para o apóstolo Rina. Então vamos assistir junto e vamos ver, né? Se cumpriu. Vamos lá. Deixa eu ver se saiu. Passou o tempo, diz o teu Deus, naquele lugar simples onde eu te tirei, com teu coração humilde, com teu coração dependente. Naquela época, você dizia assim, ó, eu? Como? De maneira? Você se julgava tão incapaz. É o Luciano Subirá com o Rina. Aí eu vendo o seu coração, assim como eu vi o de Davi, eu comecei a trazer só curva de rio, os mais improváveis. Curva de rio. Assim como os valentes de Davi. Sempre Davi, né? Passou às vezes caverna de Adulão, porque era endividado, amargurado de espírito, doidão, drogado, caído para todo lado. Assim como os valentes de Davi, eles foram chegando um a um. A legenda das línguas estranhas é
Aí você e a tua diziam, meu Deus, se julgavam tão pequenos, tão incapazes. Kadri, Horanini, Lolotita Sabas, Namabritintri, Helerindia, Kastuna, Lapsis Cedrequinto, Caprema Caixa. Passou o tempo, e por isso que eu tenho ampliado tantas tendas, e hoje eu vou dar terras como eu dei a Josué, eu vou ampliar as tendas, porque o coração teu e o dela continua o mesmo, diz o teu Deus, o teu Pai, o Senhor dos Exércitos. E o pessoal aplaude bastante, né? Eu acho incrível qualquer coisa que eles falem e façam. O pessoal, assim, aplaude, né? Grita. Às vezes, só de pegar no microfone, já tem um lá atrás gritando. Bem, gente, tá aí a tal da interpretação de línguas e a profecia. E vocês julguem, né? Se cumpriu. Acho que isso foi na época da pandemia, porque tava com máscara ainda, né? Não sei se foi. Já tava finalizando a pandemia, porque já estava um aglomerado grande de gente aí. Eu vou colocar para vocês a data no vídeo. Eu ainda preciso estudar na psicologia cristã por que os pastores eles gostam tanto de se comparar com Davi. Acho que porque Deus fala que Davi é segundo o seu coração, né? Mas a gente não vê assim aqueles traços de arrependimento que Davi teve. Davi pecou de forma grande, né? Teve grandes erros e uma certa maldição até, né? Onde a espada nunca se apartaria da sua família. E foi assim, muito conturbada a família dele, né? Não teve paz realmente até o fim da sua vida com aquela disputa de tronos. Se as pessoas aí do mundo se alugam com Game of Thrones, vem estudar a Bíblia, vem ver a Bíblia e como é que foi a história de Davi, que deixa Game of Thrones lá no chinelo. Mais um exemplo, né, de dons, vou colocar entre aspas aqui, usado só para ficar ali jogando confete um no outro. É a mesma coisa com o apóstolo Damevan profetizou lá para Flor de Lis. Depois ele veio se justificar, né, dizendo que ele falou no secreto, que ele não falou em público. Então quer dizer que Deus no secreto, que ninguém veja, tem uma palavra e daí ao público tem outra? Eu fico pensando como que profetas profetizam, vou profetizar essa coisa boa. E não tem um pingo de discernimento. Se tivesse um profeta de verdade ali com a Flor de Lis, saberia que meses depois, um homem que estava ali, que estava profetizando a favor daquela pessoa ali, iria morrer assassinado. Porque isso já estava sendo planejado, segundo a polícia, por meses, por muito tempo. Ele já estava ali, naquele processo, né, de planejamento contra a vida dele. E nada é revelado. Incrível isso. Eu vejo a vida de João Batista, os profetas do Velho Testamento, que denunciavam realmente ali os sacerdotes e os reis. O povo sofria consequências disso, mas principalmente a palavra sempre vinha ali para corrigir a liderança, sempre de cima para baixo. E a gente não vê isso, a gente só vê a interpretação de línguas para bajulação, que vai ampliar a tenda, que pessoas como Davi, e aí vai melhorar, as coisas vão melhorar, sempre vai melhorar. E nesses dois, né, não teve uma interpretação de língua, não teve um profeta, que daqui a alguns anos os dois iriam estar juntos, de mãos dadas, protagonizando ali um dos maiores escândalos da igreja brasileira. Um que vem da comunidade Alcance, do Luciano Subirá, e outro que vem da Bola de Neve, que é até um nome feio para uma igreja, né? Que é a do apóstolo Rina. Não são pecados, são crimes. Quer dizer, começa como um pecado e se transforma em crime, né? Antes, todos os pecados que estavam enumerados ali nos 10 mandamentos eram crimes. Hoje, muito por causa de uma agenda, né, mais à esquerda, muitas coisas que são chamadas de pecado não são mais crimes, mas antes eram. Se eles tivessem realmente tratado o pecado, como diz a Bíblia, que é um crime, muitas coisas já teriam sido evitadas. E elas, infelizmente, eles caíram de boca, caíram com tudo em cima disso. Eu não sinto pena desses líderes. Eu digo, vamos orar por essa liderança e não sei o quê. Não, eu acho que isso já é uma resposta de oração, gente. Não oro por avivamento? Isso já é uma resposta de oração. Eu sempre vou falar aqui do sonho que eu tive em janeiro, dia 1º de janeiro de 2024. Deus me falou, me mostrou. As seitas estavam invadindo, o espírito de seita ali estava invadindo o Brasil, mas que isso iria ser combatido com a palavra, com o estudo da palavra. Então estude a palavra de Deus. Porque Deus já tem revelado não só para mim, que nem moro no Brasil, mas para muitas pessoas. E Deus tem levantado. Agora, se essa palavra em cima dos dois foi que Deus estava levantando improváveis e guerreiros, né, para ir contra as coisas que já estavam acontecendo nessa época nas duas igrejas,
Então, se cumpriu. Agora, se isso foi só uma palavra de bajulação para dizer que a igreja deles sempre vai crescer e as tendas vão ampliar, que a gente crê que é mais isso, né? E que o coração deles ali estava, né, reto diante de Deus, o tempo diz para nós que as coisas não eram bem assim. Tanto que a gente vê a expressão de quem recebeu ali a profecia, não estava nem um pouco contente com isso, não, estava na sua, né? Então é preciso ter muito cuidado. A gente vê esses tipos de vídeos e esses tipos de congressos, né, abarrotados de visualizações, abarrotados de gente, e pessoas até inocentes ali falando, e esses são de Deus, isso é profecia, isso é não sei o quê. Você vai ver assim um monte de comentários, né? E eu sei que eles vão olhar agora e vão dizer, nossa, como eu fui idiota, né? Como eu me deixei levar. E aí a pessoa se sente idiota e sai da igreja. Mas saiba assim que às vezes ser crédulo porque você confia naquela liderança, não quer dizer que você seja idiota. Talvez você seja apenas um inocente. Se você não faz parte da patota, não faz parte, né, dos puxa-saco deles. Não faz parte do problema, né? Se você é um espectador ali que você estava crendo que era uma palavra de Deus e você percebe hoje que não é, não se sinta mal com isso. Cresça. Cresça. Não seja mais menino. Quando a gente é menino, a gente se alimenta de leite. E muitas pessoas parece que precisam, para ter fé, precisam permanecer na igreja. Nada pode tirar aquela ilusão gospel delas. Mas se você está em Cristo, cresça, apareça, no sentido de conhecimento, né? E, claro, e que você, seu eu diminua, para que Cristo trabalhe em você e mais do caráter de Deus trabalhe em você. Se você acreditou nisso hoje, você se sente envergonhado, que bom que você se sente envergonhado. Tem gente que vai bater o pé e que não vai se importar com isso, né? Vai dizer que, não, isso aí é de Deus mesmo, né? Ou vai ficar passando pano, né? Tem outros que vão tirar barato disso, né? Dos outros que foram crédulos. Mas não se sinta envergonhado de ter acreditado nesse tipo de coisa, nesse tipo de espetáculo, né? Essas coisas são produzidas entre eles ali para entreter mesmo as pessoas, para as pessoas se sentirem com o coração quentinho para ir para casa. Ai, que bom, foi liberada uma palavra boa, eles são pessoas todas unidas na igreja. E não é bem assim. Estão sendo cometidos crimes graves entre eles ali, que há muito tem sido acobertado. Agora Deus está revelando. Então, se Deus está revelando, gente, não é perseguição contra a igreja. É sinal que Deus está atendendo as orações. Isso é sinal de avivamento. Deus quer uma reforma. Se tiver que tirar todos eles, né, da liderança, que tire. Mas que as pessoas boas acordem, arregassem a manga. E que Deus, né, venha trazendo, abrindo portas para que essas pessoas realmente liderem a igreja de Deus com temor, com fervor e sem espetáculo. E que as vítimas, tanto dessa igreja quanto da outra ali, venham ser amparadas. Eu sei que quanto a criança lá dos Estados Unidos acabou com a vida dela, mas que ela consiga, né, ter o seu psicológico restaurado, que a gente vê que em Cristo muitas pessoas conseguem, né? Em nome de Jesus, que essa criança venha ser amparada por Deus, e que também, né, a esposa que pediu ali uma medida protetiva, que ela consiga, a gente percebe que ela é muito frágil, né, emocionalmente, que ela consiga ter forças em Deus para conseguir superar tudo isso, e que esses líderes respondam e sejam afastados. E permaneça você firme na sua igreja. Lembre que nem pastor e nem conselho é maior do que a maioria da igreja. Se você pensa em sair da igreja, olha ao seu redor e veja, de repente você está numa maioria que pensa igual a você, que está ali biblicamente correto. Então não saia da igreja de onde você dizimou, de onde você construiu, que você construiu o seu bairro ali, que você construiu a sua comunidade, por causa de meia dúzia que não quer largar do cargo. Por votação da igreja, você pode retirar facilmente um pastor, retirar facilmente um conselho ali que está errado. Né? Por votação, é só você fazer isso. Não precisa sair, né? 90% sair da igreja e deixa os 10% lá. Numa igreja esvaziada que sempre vai ficar patinando e um vai ficar olhando para a cara do outro, e rindo um da cara do outro, torcendo contra a cara do outro, sendo que no passado recente todos estavam juntos torcendo um pelo outro. Então, se vocês são maioria, não saiam da igreja. Quem tem que sair são os líderes. Mas a gente não quer. Vai ser injusto, vai ser difícil. Que seja difícil. Mas é preferível retirar uma liderança e um conselho que vai ali fazer da igreja um moedor de carne, não um moedor da carne, mas um moedor de carne, de pessoas, que vai consumir ovelhas, do que de repente toda uma maioria de uma igreja sair e fica a maioria ali desigrejado, ovelhas perdidas que pastor nenhum vai atrás. Então, né, tenham cuidado com isso, e se vocês são maioria,
tentem resolver as coisas de forma adulta. O que for crime, tenta resolver na lei. O que for pecado, tentem resolver ali diante de Deus. E que o Senhor ia fazendo uma limpa mesmo na igreja brasileira, porque é isso mesmo que ele está revelando para muitos aí, e é o que ele vai fazer. Jesus está com o chicote na mão. E está ali na igreja brasileira. Então a gente precisa estar atento quanto a isso, para a gente estar de que lado? Do lado de quem está dentro do templo, mercadejando a palavra de Deus, ou de quem está lá do lado de Jesus, vendo ele chicotear a igreja e recebendo uma grande lição. É você que escolhe.